Olá pessoal, vamos lá. Última parte da aula sobre a América. Na segunda parte nós falamos sobre a América Latina e agora vamos falar sobre a América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica compreende os dois países ocupados, colonizados pelos povos anglo-saxões. No caso, nós temos então o Canadá e os Estados Unidos, são os dois países com maior desenvolvimento no continente americano. São aqueles que têm melhor desenvolvimento, não só na economia, mas também melhor expectativa de vida, o índice de desenvolvimento humano completamente superior ao restante do continente. Existem algumas semelhanças entre os dois. A gente pode ver que os dois tiveram uma colonização grande parte por povoamento, apenas a região sul dos Estados Unidos que a gente tem uma mudança aí. Todos, assim como todos os países da América, foi região de colonização. Também nós tivemos questões de exclusão dos indígenas, não foram respeitados os seus territórios, além de ter essa questão da colonização muito parecida. Nós temos algumas diferenças no que não só parecidas por ter sido colonizado por europeus, mas nós temos diferenças no modelo de ocupação. O desenvolvimento também bastante diferenciado em restante ao grupo de latinos do grupo dos anglo-saxônicos. O Canadá foi colonizado por franceses e ingleses, por isso nós temos lá o uso das duas línguas, são consideradas oficiais. Ainda é integrante da Commonwealth, a comunidade britânica. O Canadá respeita, ainda aceita a Rainha Elizabeth como chefe de Estado. O sistema parlamentarista tem sistema parlamentarista, mas respeitam ela como chefe de Estado. Chefe de governo nós temos o primeiro-ministro. Então, como aqui está bem no texto, a sua a sua independência demorou a acontecer em 1931, diferente dos Estados Unidos, que foi bem mais cedo, em 1776. Foi praticamente aí o primeiro país a se tornar independente na América, em relação aos ingleses. Também nós temos diferença da colonização. A gente vê que nos Estados Unidos nós temos uma colonização no sul, que foram aquela colonização de exploração, então, enquanto que as colônias do norte receberam um modelo de ocupação por povoamento. Então, isso aí, como as colônias do sul não tinha um calor como contrário, como as colônias do norte não tinha aquele calor do sul, não pôde plantar gêneros tropicais que fosse diferente, que não tivesse na Europa. Então, nós percebemos que no sul, pelo fato de ter um clima melhor, houve uma ocupação por exploração. E aí nós vamos ter lá aquelas fazendas agrícolas que produziam tabaco, produzia algodão. Então, como a clima da região norte era muito mais propensa, uma semelhança natural com a Europa, então nós temos aí uma população que foi para lá para viver, simplesmente ocupar. Então, isso provocou uma diferenciação muito grande entre os estados do norte, as colônias do norte e as colônias do sul. Então, o que fica isso aí? Hoje a gente tem a parte do sul dos Estados Unidos, você tem uma questão de preconceito racial muito grande, você tem aí esse resquício do que foi aquela região de escravidão. Então você tem aqui estados como a Flórida, a Flórida está aqui, não está marcado, mas a Flórida, a Geórgia, a Virgínia, a Carolina do Sul e a Carolina do Norte. Então nós temos aqui, daqui para cá, certo? Uma grande parcela de população negra. Uma coisa bem curiosa, a gente vê que na eleição do Donald Trump, ele teve boa votação aqui embaixo, porque região de preconceito racial muito grande.
o Barack Obama, né, durante a eleição, ele teve pouca votação aqui. E ele só ganhou por causa dos Estados. O Barack Obama não. É, o Trump não. Foi o George Bush. George Bush. Não, George Bush não, estou confundindo. Quem foi que competiu com Barack Obama na eleição? Esqueci. Esqueci o nome do presidente que perdeu, do candidato a presidente que perdeu. Mas quase que o Obama perde. Ele, aqui nos Estados do Sul, o Obama não foi bem votado. Por quê? Por causa dessa questão do preconceito racial, né? Do preconceito étnico. Esqueci o nome do Bin. Vamos ver aqui, né? Ele é um senador. Eleição Obama. Foi quando Mitt Romney, esse aqui, ó. Ih, errei, não era Bin, não tinha nada a ver com Bin. Ele caçou foi Bin Laden. Ele competiu com Mitt Romney e quando houve aqui, deixa eu ver aqui, eleição, mapa, como isso aparece, mapa da eleição de Obama, se tem alguma coisa que mostra, tá aqui, é isso, acho que é isso aqui mesmo, vou mostrar o outro, isso aqui tem foto. Tá aqui, ó, reparem, né, nos estados do sul, todos os estados que estão em vermelho são os estados onde o candidato Mitt Romney teve mais votos. Então repare que nos estados do sul, principalmente nessa região aqui, o Barack Obama perde. E ele perde também aqui nessa parte norte aqui, ó, da área central. O que a gente consegue perceber aqui? Um preconceito racial muito grande nessa região. Mas os estados do norte, ó, a gente vê o predomínio dele, né? E a gente vê que isso aqui, principalmente nessa região aqui, é em função, sim, né, de no passado ter sido área de colonização, de exploração, tá? Então são essas marcas que deixam aí. Quanto à expansão territorial, né, a independência dos Estados Unidos aqui desencadeou todo o processo de ocupação do território. Vocês com certeza já estudaram, quem for meu aluno já estudou. Eu sempre falei sobre a chamada marcha para o oeste, né, como que os Estados Unidos usou o chamado Destino Manifesto, né, com o Destino Manifesto ele disse que aqueles que queriam chegar até o outro lado do continente usaram o Destino Manifesto como forma para isso, né, seria a manifestação divina, o destino daquele país. Então Deus teria escolhido os colonizadores ingleses para ocupar todo o território do oeste, do leste até o oeste, e qualquer coisa que acontecesse era destino, simples. E até a morte de centenas de milhares de índios já só aconteceu porque Deus assim quis. Se Deus não quisesse, isso não ia acontecer. Bota na conta do Papa, né? Infelizmente a gente vê isso aí. Então isso foi a chamada marcha para o oeste, né? Que era para atingir até a costa do Pacífico e consequentemente você tinha lá voltado lá para os mercados asiáticos, e isso aconteceu com certeza. Era necessário então que essas áreas fossem habitadas, mesmo aquelas áreas do Velho Oeste, e é por isso que a gente tem o chamado Homestead Act, que era a lei de distribuição de terras, em que chamavam quem quisesse vir colonizar aquela região, teria terras a preços completamente acessíveis, né? Imagina bem você comprar uma fazenda com menos de 10 dólares, é uma boa. E aí veio muita gente, o país foi formado por imigrantes, né? Que é curioso, hoje a gente vê que eles têm todo esse processo de seletividade em relação ao imigrante aí. Então, todas as pessoas vieram, quem quisesse vir para os Estados Unidos viriam, tanto se vocês forem lá nos Estados Unidos visitar a Estátua da Liberdade. Aquela estátua foi um presente da França
e que lá os pés da estátua tem uma placa lá voltada para a Europa, que era dê-me todos os seus habitantes, seus desvalidos, pobres, deixe eles virem para cá, para a nova terra, alguma coisa assim. Eu nunca procurei não, mas tem alguma coisa parecida com isso lá. Então olha aqui, ó, então era um estímulo à ocupação de tais áreas, né, dessa região que estava vazia, tá? Com doações de terras aos imigrantes para que ocupassem rapidamente territórios adquiridos. Então reparem que durante o processo de formação dos Estados Unidos, né, tiveram terras que foram com tratados, com acordos, mas também teve terras que foram por guerras, por anexação, né? Quando vocês leem aqui, ó, Texas anexado em 1845, é que muitos cidadãos vieram para cá, eram terras mexicanas, o Texas era do México, vieram morar aqui, lógico, tinha conflito com o mexicano, e aí a força militar falava muito alto, né? Quando soldados da cavalaria, do exército dos Estados Unidos ia para aquela região e acabava expulsando os mexicanos de lá. E aí você vai ver que essa expansão chegou até a costa oeste, com terras mexicanas também. Então você vê que tudo isso aqui era México, era terra do México. Tanto que você tem cidades como Las Vegas, cidades como San Diego, São Francisco, São José, Los Angeles, ou seja, são nomes espanhóis que refletem muito bem que aquela região ali, né, era a terra mexicana. Se a gente abrir uma página aqui, a gente vai poder chegar e ir até o México e perceber que naquela região, como eu já fui diversas vezes, eu não canso de ir, a gente vai de novo, o Google leva a gente lá, tá de graça, e a gente percebe então, né, por esses nomes que já vão aparecendo aqui, ó, vendo? Las Vegas, Los Angeles, San Diego, Phoenix, e se eu for chegar mais perto, olha, Escondido, Ramona, Santa Isabel, tudo nomes, maioria, né, claro, né, nomes que estão, a La Mesa, aí quando você pensa que você está falando em Chula Vista, e aqui nessa região do Vale do Silício, então o que mais tem são nomes assim, né, Pala Mesa, Palo Alto, Palma Valley, São Marcos, eita, aqui vai mais, aqui, cadê? Deu para entender, né? Moreno, São Clemente, Santa Ana, Los Angeles, Pomona, tudo nome é espanhol. Santa Clarita, lógico, tem algumas outras que não, mas, né? Mojave, tudo nome, maioria nome. Olha aqui, ó, Santa Maria, São Luís, Alascadeiro, São Miguel, El Paso e por aí vai, né? Deu para vocês entender. E aí quando eu vejo Sacramento, onde que Sacramento é o nome em inglês? Não tem. E por aí a gente pega toda essa região que era a região mexicana também, beleza? Então temos aqui ideologias e mitos, né? A fortíssima diversidade étnico-cultural presente nos territórios dos Estados Unidos e do Canadá pode ser explicado pelo processo de ocupação e expansão do território. A presença de africanos, asiáticos, europeus e latinos, além dos povos nativos, formou uma nação extremamente miscigenada, muito misturada. Então, né, aquilo que eu falei, os Estados Unidos é uma terra de imigrantes, né? Mas essa mistura toda tem um lado bom e um lado ruim, né? De maneira bem controlar esse povo todo, né? Então, buscando submeter essa coletividade diversificada a algum tipo de pensamento comum às classes dominantes e o governo dos Estados Unidos, valeram-se de teorias, ideologias e mitos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, né, desse processo. Então, ó, como era uma mistura muito grande, eles tinham que buscar uma consciência nacionalista, ou seja, tornar aquela diversidade numa unidade. Tanto que fala aqui, ó, minimamente unificada, criar, né, bem a consolidação do sentido de ser americano, né?
pegar essa grande mistureba, essa grande salada populacional que tinha, salada étnica, né? Vamos botar esse nome assim, essa diversidade étnica, e fazer com que eles tenham essa unidade. Estabelecer um perfil trabalhista com alta produtividade, e aí a gente vê aqui uma coisa muito forte em razão da religião, né? A religião vai ter um peso fundamental aqui, uma religião protestante, né? Uma ruptura da Igreja Católica, não esqueçam disso. Enquanto a Igreja Católica ela era completamente contra o lucro, você vai ter uma reforma em que vai vir uma igreja que vai dizer que tudo que eu tenho ou possuo me é dado por Deus. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho posses, né, que eu trabalhei bastante, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, isso só aconteceu porque Deus assim quis. Então, isso quebra um pouco aquela questão da Igreja Católica de não ao lucro, né? Eu vou trabalhar muito porque eu quero provar que eu sou abençoado por Deus, então eu vou ter minhas posses. O protestantismo é sim uma religião muito boa para o capitalismo, né? Muito bem vista pelos capitalistas, já que o catolicismo, né, não via o lucro com bons olhos. Por isso que a gente tem essa ruptura, principalmente aí, que foi uma quebra do sistema. Mitigar, né, diminuir os efeitos dos conflitos ocasionados pela diversidade étnico-religiosa, então era fundamental isso, porque senão você não ia ter uma unidade. Afastar os resquícios da influência europeia do continente, bem isso que eu estou falando, né, criar identidade própria. Sou americano, mesmo que você seja um chinês que foi para lá, um italiano, os seus antepassados, e aí você olha para as pessoas, o cara tem, né, os traços hereditários, mas não, o cara é estadunidense mesmo. Consolidar uma política externa forte e defensora dos objetivos nacionais, e isso aí vem muito pela questão do militarismo também, né? Então tudo isso aí foi fundamental para que houvesse essa expansão, né? A dominação. E aí quando a gente vê isso aqui, ó, a doutrina do Destino Manifesto, então a gente vê muito isso ligado com o pensamento religioso, né? Mas, né, aqui, ó, ao que esse autor aqui vai falar sobre a anexação do texto, ó, seria intolerável que prejudicassem nosso poder, limitando nossa grandeza e impedindo a realização do nosso destino manifesto, que é estendermos-nos sobre o continente para o livre desenvolvimento dos nossos milhões de habitantes. Então eles vão usar, né, você vê bem que é uma questão religiosa, mas que, cara, essa era a única ferramenta que tinha para poder difundir a questão da religião. Vamos usar essa religiosidade como forma de controlar. Por isso que eu sempre falei que toda religião é um excelente instrumento de dominação, né? Já que você tinha naquelas colônias, né, nas 13 colônias que fundaram o país, né, eram de quê? De anglo-saxões protestantes. Não é à toa que quando vocês veem o filme Gangues de Nova York, o filme já começa com uma cena brutal em plena Nova York entre protestantes e irlandeses católicos. Então, no período, a primeira leva de imigrantes dos Estados Unidos são esses das 13 colônias, protestantes. E aí depois, quando você tem lá o Homestead Act, né, a vinda desses imigrantes, e aí vai vir uma mistureba danada, vai vir uma grande quantidade de irlandeses católicos. O que vai acontecer em Nova York? Nova York nós vamos ter uma pancadaria por conta desses grupos, por isso as gangues, por isso o filme Gangues de Nova York, né? Não se entendiam, porque tinham aquela questão muito da territorialidade, até hoje tem, né? Você tem bairro chinês, você tem bairro italiano, isso mostra em muitos filmes aí. Então eles lutavam até para ver quem que ia ser o corpo de bombeiro do bairro, por exemplo. Imagine bem, tá pegando fogo numa casa e chegava o corpo de bombeiro de grupos chineses e vinha um corpo de bombeiro de grupos italianos, por exemplo, tá? E aí parava os dois carros do corpo de bombeiros. O filme é legal, o filme mostra muito essa questão. E o fogo pegando e os bombeiros brigando para ver quem quer apagar o incêndio, né? É muito louco.
Recomendo a vocês vejam Gangue de Nova York com Leonardo DiCaprio e Daniel Day-Lewis, cara, o filme é fantástico. Daniel Day-Lewis, então, tá na pele de um açougueiro inglês, cara, muito bom, muito bom. E o Leonardo DiCaprio, ele faz o papel de um irlandês, né? Se eu não me engano, acho que o pai morreu numa luta dessa também. Muito bom. Então, a gente vê que essa questão, né, do Destino Manifesto, até hoje a gente percebe isso, né? Seria, tanto que aquilo que eu falei no início está aqui, ó. A missão dada por Deus aos estadunidenses seria civilizar a América. Então, esse pensamento ia fazer o quê? Ia justificar qualquer coisa que eles fizessem, inclusive matar índio, dominar, está escrito em cima. Aqui nós temos a imagem da Colômbia, né? Seria da deusa grega aí, sei lá, grega? Eu acho que é. Cadê? Eu acho que é assim. Que ela mostra o que é legal nessa imagem, né, que a gente repara, se a gente parar e analisar, a gente vê coisas bem interessantes, né? Olha ela chegando com um livro na mão, né? Então seria a Constituição, e ela está carregando um rolo de fio aqui, ó. Repare por onde ela passa, tem postes. Isso seria o quê? É o telefone, professor. Não, não é telefone, mas já era o telégrafo, né? Então seria o desenvolvimento chegando. E o que é legal nessa imagem é que vocês reparem que aqui está escuro, né? É uma parte escurecida e aqui está a parte clara. É como se eles fossem a luz, né? Nós estamos chegando para tirar esse território das trevas. E o que a gente vê claramente, ó, quem está fugindo aqui? Os índios, né? Os índios chegando, saindo, partindo, os animais correndo e chegando aqui, né, os colonizadores. Reparem, chegam os rancheiros e logo depois vai chegar o que? Vai chegar o progresso, né, com a estrada de ferro, né? É um contraste bem claro isso aqui, ó. Simbolicamente essa percepção de superioridade, né, que faça-se a luz com a chegada deles. Bom, atualmente é provável que não encontraremos políticos ou indivíduos que defendam essa ideia de forma explícita, porém o sentimento de superioridade política, nacional e cultural é característico sim de grande parte dos Estados Unidos, ou seja, eles se acham, e essa influência do Destino Manifesto, se a gente for analisar, está até hoje, né? Eles se acham que são escolhidos por Deus para controlar o planeta todo, né? A polícia do mundo, vamos dizer assim. Então, talvez também envolto no campo religioso, outro daqueles objetivos era suprido pelo chamado ética protestante, que está diretamente relacionado ao mundo do trabalho. Falei bastante isso aqui, né? O termo foi cunhado pela primeira vez por um dos pais da sociologia, Weber, em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aquilo que eu falei da questão de católicos e de protestantes, né? O lado do catolicismo criticar, né, esse trabalho aí. Então a ética protestante ela estimulava bastante o trabalho. E não só o trabalho, mas a exploração do trabalhador. Então você tem aqui, né, ó, diferença de pensamento aqui, ó. Ou você atende ao lucro ou não. Bacana isso aqui, ó. Aqui, ó, comparando países e indivíduos católicos e protestantes, ele concluiu que parte do protestantismo conseguiu adaptar a interpretação do pensamento cristão de modo a promover uma purificação da avareza. Ou seja, além do estímulo ao trabalho, na ética protestante, a exploração do trabalhador e do consumidor, por exemplo, não seriam vistos como pecado, mas sim como parte do cumprimento de um destino de prosperidade. Por isso que eu falo, para o capitalismo, o protestantismo era melhor, porque ele via aquilo como uma coisa normal, né? De você ter a exploração do mercado de trabalho, você ter a formação do consumidor, enquanto que o católico vai ver o que? O catolicismo vai dizer que não, isso aí é ruim, né? Esse capitalismo ele é perverso, então para quem é capitalista vai preferir o protestantismo. O terceiro desafio seria então criar um sentimento de coesão em uma população diversa e miscigenada.
Europeus, africanos, asiáticos, latinos e povos nativos poderiam encontrar dificuldade em se enxergar como parte pertencente a uma mesma coletividade. Por isso foi desenvolvido um pensamento conhecido como melting pot, ou seja, alguma coisa de caldeirão, né, como se fosse um caldeirão de fundição, né, onde você vai juntar e torná-los todos iguais. A mesma coisa que, vamos pegar todo mundo, joga dentro de um caldeirão e faz todo mundo igual agora, tipo uma lavagem cerebral, né? Seria isso aqui, ó. Esse seria o melting-pot, né? Colocar toda essa mistureba, fundir, e aí você tem uma pessoa única, né? Você vai ter uma harmonia entre essas pessoas. A expressão popular que traz a ideia de derreteriam junto, o melting together em inglês, existe desde o século XVIII. Expressão mais precisa, melting pot, está presente nos Estados Unidos desde 1908, quando foi lançada uma peça teatral do mesmo nome que encenava a celebração utópica do completo multiculturalismo, né? É utópico porque você não tem como fazer isso mesmo, mas é um sonho, né? A sociedade estadunidense é formada pela fusão de diversas culturas, tá? Que é a fusão. Em tempos de globalização cultural, o termo não poderia ser mais atual. Sim, uma das diferenças entre o passado e o presente é que atualmente o melting pot não está mais circunscrito apenas aos Estados Unidos. A expansão cultural estadunidense espalhou-se pelo mundo, ou seja, o que eles fizeram aqui com essas pessoas, agora faz com o mundo inteiro, né? Olha como que nós aqui também recebemos boa parcela disso, do que sobrou dessa panela efervescente aí, ó. Quantas pessoas aqui compram produtos estadunidenses só porque são estadunidenses, e aí é exatamente o que eles querem, né? Você não precisa estar nos Estados Unidos para você parecer ser um estadunidense, é só fazer a mesma coisa que a gente faz, pronto, isso espalhou-se. E aí lógico, né, que essa fusão aqui, ela continua tendo choques. O que a gente tem visto nos telejornais nos últimos meses foi isso, como que a população está se revoltando, né? Como que a polícia ela parte para cima dos negros, como sempre partiu. Só que agora a diferença é que as pessoas não estão aguentando mais, né? E aí os choques tendem a aparecer mais, com certeza. Bacana esse filme aqui também, Crash no Limite, né? Esse filme eu já vi também, faz muito essa questão, né? Essa crítica ferrenha, né? Desse preconceito, tudo que vive naquela região lá. Muito bom também, com Sandra Bullock, né? Sandra Bullock é essa aqui, se não me engano. Brandon Fraser, que é aquele que fez A Múmia, se eu não me engano, e com Matt Dillon. Aqui, esse aqui é o Matt Dillon. No que diz respeito à política externa, duas teorias foram colocadas em prática. Doutrina Monroe lembra que em 1823, no processo de independência da América, né, o presidente James Monroe simplesmente lançou o seu famoso América para os americanos. Então, qualquer tentativa de intervenção de qualquer potência europeia na América será vista pelos Estados Unidos como uma afronta. E aqui a gente vê claramente isso aqui, ó. Não venham para cá. Aqui está a figura do tio Sam, né, bem na fronteira entre o que seria, tá? Nós teríamos que inverter aqui a imagem, tá, pessoal? Aqui seria a América, aqui seria a Europa. Claramente está trocado aqui. Mas seria isso aqui basicamente. Não está trocado. Se você olhar ao contrário, né? Se você olhar aqui os Estados Unidos e você for para o sul para lá, depende do ângulo da foto que foi tirada. Então aqui nós temos o Oceano Atlântico, certo? Aquela terra lá embaixo seria a África, tá vendo? A África, aqui a Europa e aqui a América. Então a gente vê claramente isso, ó. Não ultrapasse. América para americanos. Assinado Uncle Sam, tio Sam. A figura do tio Sam é bastante curiosa, né? Porque a figura do tio Sam nasceu porque as carnes que abasteciam o fronte da guerra, elas iam iam em caixotes, né? Então os soldados,
viram que aquelas carnes iam todas encaixotadas, pareciam carnes de um grande açougueiro que tinha nos Estados Unidos, chamado um grande açougue chamado açougue Sam, né? Aí ficou, já começaram a adotar esse nome. O tio Sam nunca existiu, na verdade, tá? Antes alguém pensa se o tio Sam foi um general, não, nunca existiu. Foram os soldados que apelidaram, falaram que era a presença do tio Sam na guerra. Quem come a carne do tio Sam enfrenta essa guerra, alguma coisa parecida com isso aí, né? Que era difícil. A ideia de afastar a influência europeia encontrou entusiastas em toda a América no século XIX por conta do movimento de independência. Claro, né? Foi muito bacana. Mas se você for interpretar isso ao pé da letra, né, o América para os americanos não quer dizer América para quem mora na América, é América para eles, né? Seria o fato deles quererem ser, né, regular, ser a área de influência deles. Então está aqui, ó. O principal objetivo estadunidense é promover o afastamento europeu para fazer valer seus próprios interesses no continente sem qualquer regulação europeia. Por isso que é uma frase meio que de dois sentidos, né, de duplo sentido. E político, uma outra política também foi a famosa política do Big Chic, ou seja, do grande porrete, né? Então, isso foi proferido pelo presidente Theodore Roosevelt, né? Então temos aqui, ó, speak softly and carry a big stick, you will go far, sei lá como é que fala isso. Fale suavemente e carregue um grande porrete, você irá longe. Ou seja, meu filho, seja meu amigo, porque se você não for meu amigo, eu vou te dar uma pancada. Quem é meu amigo, quem não é, se você está do meu lado, ok, se você não está, você é inimigo. Então a gente vai ver que isso tem origem, né? Esse provérbio dele tem origem lá na África Ocidental, segundo historiadores, mas deixa bem claro que é a diplomacia dos Estados Unidos, né? Melhor ser meu amigo do que ser meu inimigo. Ou seja, basicamente, isso transforma os Estados Unidos naquele grande intimidador, né? Aquele que vai controlar a região. E a América sofreu isso aí, né? Conheceu muito bem isso, né? Essa teoria do Big Chic. Ela financiou independências, ajudou, por exemplo, né, a população ali do Panamá a se tornar independente da Colômbia, porque a Colômbia não deixou eles fazerem o canal do Panamá, e aí a política do Big Chic aconteceu. Aqui no Brasil, né, nós tivemos aí vamos dizer assim, como é que eu vou falar? O apoio dos Estados Unidos para a retirada de Jango, né? Jango com seus ideais socialistas. Então vamos querer governos amigos e aí vamos tirar ou ajudar a tirar os governos que não fazem parte dessa política, né? De interesse dos Estados Unidos aqui. Então nós, isso marcou, essas duas teorias marcou bastante essa intervenção dos Estados Unidos dentro da geopolítica da América, né? Expansão econômica, ascensão e crise da economia fordista, né? A gente vê que os Estados Unidos se deu muito bem com a primeira, né, a Primeira Guerra Mundial favoreceu bastante a política deles. Essa questão de estar isolado do continente europeu, isso foi bom para eles, ajudou, né, bastante aos Estados Unidos, que eles estavam, enquanto na Europa você tinha lá mercados interligados entre aqueles países, os Estados Unidos estavam bem longe de lá. Então os produtos que eles fabricavam consumidos internamente, né? O conflito na Europa foi fantástico para tornar os Estados Unidos, foi decisivo para tornar os Estados Unidos a potência que é hoje, né? Porque com o conflito alguém tinha que atender os interesses europeus, tinha que produzir. E aí, né, eles produziram, fabricaram muito mais. Então, tinha, além do mercado consumidor deles, também tinha essa preocupação em produzir para atender os interesses da Europa. Então, toda essa política, né, foi forte, foi decisivo para tornar os Estados Unidos a grande geopolítica, né, grande força geopolítica
do mundo naquele momento ali, tirando até o poder dos ingleses. Então, lógico que isso, você alia tudo isso, você vai ver o crescimento dessa potência. O forte abalo econômico trazido dos europeus para a Primeira Guerra Mundial afetou as estruturas produtivas do velho continente, ou seja, da Europa. Né? Com menor concorrência, poxa, os Estados Unidos deitou e rolou, né? Isso colaborou bastante aí, como está aqui, ó, colaborou para a expansão da economia estadunidense. A superprodução fordista, que era produzir, era naquele momento acompanhada de um superconsumo. Superconsumo de quê? Tanto do país, né, dos Estados Unidos, como também da Europa. É claro, quando acabar a Primeira Guerra, nós vamos chegar aí no final de 1918, nós vamos ter um probleminha, né? Nós vamos ter uma mudança, porque com o fim da guerra a Europa vai começar a se recompor. Então a gente entra nos anos 20 já com a Europa se recompondo, né? Uma recuperação que ela começa, e aí automaticamente os Estados Unidos começa a perder, né? Começa a perder essa concorrência. Mas isso vai ser decisivo no final dessa década, né? Então a concorrência com o mercado europeu marcou já um grande golpe no crescimento econômico do país. O que vai acontecer? Com essa redução sucessiva do consumo, né, a Europa se aquecendo, mais ainda, você tem uma diminuição do consumo na Europa, mas você ainda tem aquela filosofia do Henry Ford de produzir em massa, né? Vamos produzir em massa. Aí você tem um problema sério, você tem uma superprodução de produtos que não é acompanhada de um superconsumo. O superconsumo, esse superconsumo aqui, ele simplesmente desapareceu. Mas a superprodução, não. Então tá aqui, ó, a redução sucessiva do consumo associada à manutenção de um regime de produção em massa. Não vai dar certo. Você continua produzindo muito, mas o consumo caiu. Então, ó, os Estados Unidos viram a base do seu crescimento sucumbir. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York vai ser o auge dessa depressão. Né? Imagina bem, fila para pegar sopa. Olha aqui, ó, café, sopa e donuts de graça para as pessoas desempregadas. Tá aqui, ó, eita, como é que fala isso, pessoal? Não sei falar isso não. Unemployed, deve ser, não sei. E aí o que vai acontecer? Os liberais, né, são acusados, o governo toma o poder de novo, aí você tem lá o senhor John Maynard Keynes, é o inglês, que ele vai dizer, olha, os liberais têm que sair de cena e o Estado tem que tomar conta de tudo, né? Então o Estado interventor vai vir nos Estados Unidos na figura do presidente Franklin Delano Roosevelt. Né? Roosevelt, então, ele inaugura esse New Deal, né, que é esse sistema que o governo vai tomar conta de tudo, tudo que não acontecia antes vai ter que acontecer, ou seja, o Estado interventor, o Estado tomando conta da economia. Então, nesse momento, né, os liberais, eles se afastam, e aí nós conhecemos no mundo o famoso estado de bem-estar social, que aqui no Brasil ficou a cargo do nosso presidente Getúlio Vargas, né, aquele estado interventor. Isso entra dentro as décadas de 40, de 50, chegando até as décadas de 60 aí. Né? Então, os Estados Unidos vai se dar bem de novo, né, quase que na metade do século XX, porque mais uma vez a Europa entra em guerra. Nós temos um conflito pior até, que foi o conflito da primeira, e aí isso faz com que os Estados Unidos então agora passa a ser aquele grande regulador, né, da economia do mundo. Só que ele ainda não percebe que a União Soviética está do outro lado de lá também fazendo a mesma coisa. Então, quando passa, né, a guerra, nós temos aí aquele período da Guerra Fria. Né?
Vamos lá. Essa foto aqui ainda é antes da Guerra Fria, tá? Isso aqui foi pós-depressão. Pós não, isso aqui é na depressão, depois da quebra. Aqui é uma foto bem louca, né? Bem contraditória, né? Melhor padrão do mundo, de vida do mundo, né? World's highest standard of living. There is no way like the American way. Não há modo de vida como americano. E um montão de gente desempregada, principalmente negros. Complicado. Então, com a Guerra Fria, né, você tem os Estados Unidos aumentando seu poder geopolítico, mandando dinheiro para aquela região da Europa Ocidental, através do Plano Marshall, a criação da OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, aumentando maior a importância bélica dos Estados Unidos na região, o envio de dinheiro do Plano Colombo, né, para Japão e alguns países do Sudeste Asiático, fazendo com que, né, essa polarização aumentasse mais ainda. No campo da cultura, houve forte difusão do American Way of Life, né, aquele negócio de vamos usar os filmes, os livros, tudo para poder dizer para o mundo inteiro: compre, compre, compre nossos produtos, nossas indústrias estão espalhadas em todo o mundo para levar vocês a nossa cultura. Não precisa vir para cá, né? Então é o chamado era de ouro do consumismo, né? Vamos comprar, vamos comprar. Isso acabou se espalhando, né? Porque quando você fala da Guerra Fria, mas você fala com consumismo também, né? A gente vê muito forte essa política, né, de consumismo, para mostrar bastante aí para o mundo socialista que o capitalismo é forte, né? Nós vamos sustentar o capitalismo para poder mostrar para o socialismo que esse nosso modelo é muito melhor. Então, muitos empresários tiveram que entrar nessa onda, né, com flexibilização de lucros. Olha, diminua um pouco sua margem de lucro, que é para as pessoas poderem comprar mais ainda. Porque senão essas pessoas vão querer ver que o mundo socialista é melhor. Esse é o problema. Então você vai ver que existe, né, no período da Guerra Fria, um super consumo começando também. Porque se as pessoas não comprassem, o modelo socialista ganharia essa batalha. E era tudo que os Estados Unidos não queriam. Mas só que nós temos um probleminha, né? No finalzinho dos anos 70, no finalzinho dos anos 60, nós vamos ter alguns problemas acontecendo de ordem política, principalmente na região do Oriente Médio, que vai fazer com que esse modelo fordista de consumo não se sustente. A crise do petróleo vai provocar um baque muito forte aqui. Esse negócio de você produzir em massa não vai dar mais não, porque os juros vão aumentar, o valor de matéria-prima vai aumentar, e aí aquele negócio de produção em massa não pode ser, não acontece, passa a não funcionar mais. Em um certo momento funcionou, mas aí vai começar a... Tanto que daqui a pouco eu vou falar, está aqui, ó, o custo do petróleo está aqui, né? Então houve uma redução do ritmo de crescimento econômico. Houve o retorno do consumo? Sim, mas vai ter problema, porque para financiar, né, essa luta com o socialismo, vamos consumir, houve um aumento dos salários para provocar o aumento do consumo, redução de lucros industriais. Então imagina bem, o próprio capitalismo ele não vai aguentar isso, o próprio investidor não vai aguentar ficar com lucros, com seus juros muito baixos, o sistema bancário também. Então você acaba começando a provocar uma redução no ritmo de crescimento econômico. Então estava crescendo de uma velocidade muito forte, só que agora houve uma redução. Então, as características do produto gerado pela concepção industrial fordista não colaboraram com esse equilíbrio. Com uma indústria seriada, ou seja, produção em série, a diversidade de produtos era baixa, né? Produzia a mesma coisa, você não tem tanta variedade assim. E claro, isso pode influenciar diretamente na durabilidade de bens. Com isso somava-se a questão macroeconômica, um elemento puramente comercial, ou seja, qual o elemento?
a inabilidade fordista de gerar inovações que atraíssem o consumidor. Vamos produzir carros da mesma forma. E aí o consumidor queria alguma coisa diferente, ele não estava vendo nada diferente. Então, é muito louco o que eu vou falar, mas no início da década de 80, o mundo vai conhecer esse montão de coisa diferente que vai vir lá do mercado asiático. Um monte de produtozinho que as pessoas gostaram. Né? Celular não, pelo amor de Deus, celular nessa época não. Mas, por exemplo, relógios digitais, calculadoras, aparelhos de som como Walkmans, entendeu? Isso é variedade, isso atrai o consumidor. A relação entre Estado, empresariado e classe trabalhadora, portanto, já não vivia seu auge. As crises do petróleo, que acometeram o mercado também, provocaram ainda mais o desequilíbrio dessa equação aí, ó. Permitir a transmissão do aumento de custo com o petróleo para o produtor traria falências e desemprego, enquanto promover um ajuste fiscal para os trabalhadores reduziria consumo, ou seja, fica meio entre a cruz e a espada aí, né? Diante desse dilema e ainda sem uma solução palpável, os Estados Unidos presenciaram os resultados da recuperação japonesa depois da guerra. Então, o que você tem aí? Você tem aí um mundo, né? Mudou muito, você tem uma maior participação dos japoneses, não só dos japoneses, daqueles outros países ali. Então, tem que mudar. Produção em série não dá mais. Temos que atentar para o que a população quer, porque os japoneses estão fazendo coisa diferente. Então, o Japão, ele foi esperto. Eu não vou fazer a mesma coisa, porque a mesma coisa já tem um monte de gente que está produzindo. Eu vou produzir coisas diferentes. E foi aquilo que eu falei. Ele investiu principalmente em quê? Em inovação tecnológica. Está aqui. Então essa era a mudança. Essa inovação tecnológica causada pelo Japão, isso foi a mudança que o mundo queria. Que o mercado consumidor queria. Então aquela lógica fordista de produzir a mesma coisa, né, produção em série da mesma coisa, não cabia mais. Vamos agora atender o que o mercado consumidor quer. Vamos produzir o que eles querem. Então inaugura-se aí o toyotismo. Né? Nada mais de produzir em grande quantidade, nada mais de produzir em série. É produzir apenas o necessário, que o mercado quer. Então, últimas décadas e atualidades, temos aqui a era Reagan. Né? A era Reagan foi a época ali que ainda pegou o período da Guerra Fria. Depois assume no lugar dele o presidente George Bush, pai, tá? Esse é George Bush, pai. Então eu tenho aqui um conservador, eu tenho aqui um outro conservador, tá? Todos os dois aqui do Partido Republicano, mesmo partido do Donald Trump. Mas curiosamente, no discurso republicano de Reagan, né? Ele negociou com a União Soviética a diminuição dos arsenais nucleares, bacana, e o George Bush entra também aí, né? Então nós temos 2 mandatos de cada um aí, provocando grande mudança na geopolítica internacional. No plano político, o governo foi marcado por forte conservadorismo, com redução de investimentos sociais, bem típico mesmo de conservadores, né, de republicanos, e com aumento nos gastos bélicos. Não é à toa que é com George Bush pai que acontece a guerra do Golfo, né? Quando em 1990 ele dá uma ordem para o Saddam Hussein sair do Kuwait, que ele tinha invadido lá, ele não sai. Em 91 ele invade o Iraque, o Kuwait, para expulsar os iraquianos. Então mostra bem essa época aqui, tá? Então o conservadorismo também predominou no campo da cultura. Reagan fundamentou sua popularidade no discurso de resgatar valores americanos. Houve retrocesso no plano do feminismo, direitos dos homossexuais, etc. Né? Os conservadores estavam no poder, não esqueçam. Seu sucessor, George Bush, representou a continuidade das mesmas políticas.
Depois nós temos a chegada do democrata Bill Clinton, né? O Clinton casado com Hillary, né? Ela hoje senadora, democrata, foi candidata junto com o Trump, só que perdeu. Então, o Bill Clinton, após essa época, né, muito boa, voltou ao poder dos partidos democratas. Ele era do republicano, não, perdão, 3 mandatos depois do republicano surgiu a época dos democratas. O Bill Clinton sempre foi aquele presidente do acordo, enquanto que os conservadores são das guerras, né, vamos dizer assim. Então, ele era um opositor dessa política de conflitos, ele sempre foi pelo tratado de paz, né, por isso ele é um democrata. Ele, inclusive, ele assinou o tratado de paz entre árabes e judeus, né, com o Yasser Arafat, o presidente Isaac Rabin de Israel. Ele sempre ajudou nisso aqui. O que mais podemos falar dele aqui? Olha só, apesar de política econômica não terem representado exatamente uma ruptura, o governo Clinton marcou época no campo ambiental e diplomático, sendo protagonista de conferências internacionais sobre o meio ambiente e de acordo de paz no Oriente Médio e na Irlanda. Ele sai e volta um conservador, que é o Bush filho, né? George Bush filho, eleito. Tinha uma grande parcela da classe média, classe alta, que estavam insatisfeitos com o governo dos democratas. Aí nós temos aqui a entrada do George Bush, que é meio que conturbada também, né? Ele tem o segundo modelo eleitoral dos Estados Unidos, né? Não é nem geralmente aquele que ganha maior quantidade de votos vai ganhar, né? Porque tem que ser a quantidade de delegados, é uma história dessa aí. Acho que a importância da região ela é maior do que a quantidade de votos. E o mesmo aconteceu agora com o Donald Trump, né? A Hillary Clinton ela teve até mais votos, mas em número absoluto perdeu, né? Aqui, ó. Esse modelo eleitoral pode gerar fatos controversos, como a vitória de um candidato que obteve mais delegados, porém menos votos em número absoluto. O que ocorreu com Bush também ocorreu recentemente com Trump. Ficou 8 anos lá, né? A reeleição dele foi muito conturbada, porque durante a reeleição dele, logo após a reeleição dele, houve indícios de alguma coisa errada, né, na contagem de votos, mas aí para ele a coisa muito boa foi o atentado terrorista de 2001, que aí todo mundo esqueceu que poderia ter acontecido um erro na contagem e era um revanchismo, né, queriam caçar o Osama Bin Laden, e ele não conseguiu prender, tá? Essa política dele de ter gastos militares, né, de manter tropas, nunca foi bem-vinda assim. Não esqueça uma coisa, o estadunidense, ele quando vê que a guerra não está sendo ganha, ele começa a se preocupar, porque ele sabe muito bem que a guerra é feita com o dinheiro dele, né? E as questões sociais, que já não estavam sendo atendidas pelos conservadores, vão ser atendidas por quem? Pelo Obama, né? Então, o Barack Obama, ele vem com toda essa popularidade de ser negro, né, e que vai atender as camadas mais baixas da população. Então, entra o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né, e ele fala, que legal, que esse discurso aqui é bom vocês lerem aí, que fala que ele tem vínculos, né, em diversas regiões do mundo, ou seja, ele fala bem dessa questão da importância do imigrante no país. Tá? Então ele logo de cara, assim que ele entra, que ele assume o poder, ele já descobre o Osama Bin Laden, já prende lá no início da carreira,
Ele é um cara muito carismático, né? Brincava, brincalhão, isso fez dele aí um presidente muito bem aceito em outras regiões, até países do Oriente Médio, né? Você tinha presidentes ali que diziam que agora sim os Estados Unidos tinham um presidente à altura, né? Por esse fato da preocupação, principalmente da preocupação social. Agora, lógico, né? Não só social, como ambiental também, mas lógico, uma grande parcela de pessoas dentro dos Estados Unidos vai ser contra toda essa abertura aí, tá? Então, como é um governo democrata, né, ele vai fazer de tudo para que haja redução de gastos em alguns setores e melhore as questões sociais, né? Então, essa redução de política militarista foi sim plataforma de governo dele. Ele retirou as tropas do Iraque e a gente vê que o Trump ele é contra isso. Só que o que foi esperado dele, ele não conseguiu fazer muita coisa, como já falei, por ter também oposição, né? Ter uma esquerda que pedia, né? Que as melhorias, principalmente na questão da saúde, ele famoso lá o Obamacare, que é o sistema de saúde que ele queria fazer para as pessoas mais carentes. E aí a oposição bateu de frente com ele. No campo geopolítico, o presidente conviveu com um cenário internacional bastante agitado, com conflitos violentos, ocorrendo no leste europeu, na África e no Oriente Médio, e após 2 mandatos e com a imagem um pouco desgastada, escolheu a Hillary Clinton para assumir o seu poder, né, para se candidatar, mas só que ela não consegue, né, ela não, devido a problemas principalmente que não foram resolvidos, a sua secretária de Estado, a senadora Hillary Clinton, não conseguiu vencer o pleito junto a Donald Trump. Em relação à indústria e relações comerciais, temos o famoso Manufacturing Belt, que é aquela região de industrialização mais antiga na região dos Estados Unidos, o cinturão da manufatura. Então é aquela região, né, que desde o início mostrou-se rica em recursos naturais, como minério de ferro, como carvão. Foi onde aconteceu o desenvolvimento industrial, as primeiras indústrias siderúrgicas, indústrias metalúrgicas. Nessa região do Manufacturing Belt estão os principais centros urbanos, que hoje, né, que aquelas áreas industriais se tornaram regiões de comércio, de serviço. E aí essa região do Sunbelt também passou a ser até conhecido com outros nomes, né? Porque você tem o Sunbelt, o Manufacturing Belt, como era uma região de forte industrialização, principalmente metalurgia, siderurgia, indústrias automobilísticas, muitas dessas empresas migraram para outras regiões, fazendo com que essa parte ali não tivesse mais tanto dinamismo como antes. Então essa região ela até é chamada de 2 nomes, né, de 2 nomes jocosos, Snow Belt, ou também chamado de Rust Belt. O Snow Belt vem pelo cinturão da neve, mas com relação ao frio, né, muito mais ligado a isso. Mas o Rust Belt, né, o cinturão da ferrugem, já é mais por causa da decadência das indústrias no local. Não é que a indústria está decadente, pelo amor de Deus, lá tem indústria com tecnologia de ponta, mas acontece que muitas indústrias saíram dali, foram buscar novas regiões, então é como se fosse, né, uma área ultrapassada, por isso o nome do Rust Belt. Toda essa região aqui é o Manufacturing Belt. Então, se vocês lerem algum concurso Manufacturing Belt, Rust Belt, é a mesma região, ou pode vir questões tipo coloca o mapa dos Estados Unidos, coloca números, e aí qual das regiões é o Rust Belt. Poxa, eu não conheço o Rust Belt, conheço o Manufacturing Belt. É o mesmo, é essa região aqui, tá? Então essa importância hoje é uma região de comércio e serviços, mas que no passado foi a principal região de atividade industrial. E aqui está a maior parte da concentração populacional dos Estados Unidos, está nessa região aqui. Sunbelt, como o próprio nome está dizendo, a palavra Sunbelt também tem 2 conotações, né?
a região nova, né, de industrialização mais recente, e a questão mesmo do sol, né, de regiões mais quentes. Então a gente vê que muitas indústrias dessa região se transferiram para, por exemplo, a região do Vale do Silício, né, são regiões de industrialização mais moderna, como a região do Texas, nós temos lá a NASA, por exemplo, a região de Seattle, né, nós temos lá a fábrica da Boeing, nós temos aqui na região da Flórida também a área espacial, né, nós temos aqui o famoso Cabo Canaveral, base de lançamento do foguete, o foguete é lançado daqui, mas aí a partir do momento que é lançado, a missão é transferida para a sede da NASA que está lá em Houston, no Texas. Então essa região é a região formada principalmente pela tecnologia. E nesse quadro maior aqui nós temos o famoso Vale do Silício, que é aquela região que tem grande importância principalmente pelas indústrias ligadas ao setor tecnológico, né? Robótica, informática, nanotecnologia, né? Essa região. Então isso aqui, o Vale do Silício, é uma das regiões desse chamado Sun Belt. Valeu? Vamos ficando por aqui. E a qualquer momento a gente retorna. Um beijo para vocês. Fica com Deus. E valeu!